Ok, pessoal, vamos continuando aqui. E o próximo conceito que a gente vai ver é um conceito muito importante também, tá? É outro tipo de gancho aqui do React, tá? Outro tipo de hook, beleza? E a gente vai ver agora o use, use effect, beleza? Tá? Que basicamente a gente pode interpretar como efeitos colaterais, tá? Então, imagine o seguinte: até agora a gente viu algumas coisas na questão de renderização, né? Então a gente estava configurando assim, olha, é, a gente vai renderizar esse componente com essas informações. A gente vai usar também aqui um use state, né, para renderizar esse componente. Quando a gente mudar aqui o valor desse estado e assim por diante, né? Mas olha só, e se a gente, né, precisasse executar alguma coisa após a renderização de um componente, por exemplo, né? Tá? Então, usos comuns aqui do useEffect é justamente quando a gente precisa executar algum código ali JavaScript, mesmo depois da renderização do componente, tá? Então, a ideia é a gente fazer o uso, né, quais são os usos comuns aqui? Quando a gente faz alguma requisição para uma API, né? Então, assim, o componente já está renderizado e uma requisição ela vai ser feita ali, né? Dependendo de algum evento. Então, assim, a gente faz uma requisição lá, mesmo depois do componente já ter renderizado. A gente vai usar o useEffects, tá? Ok? A gente vai ter como usar também esses eventos de set interval, né, que basicamente são eventos que a gente chama de eventos assíncronos, né? São, ah, são algumas funções, beleza? Então veja o set interval como um representante desses tipos de funções que elas executam e elas ficam executando durante um certo momento para depois dar um valor. O que, que a gente chama de assíncrono, né, no JavaScript? É quando um código, tá, ele executa em segundo plano, tá? Então, se o código normal, vamos dizer, se o código dos componentes estão funcionando normalmente, aí chega um momento que você precisa de alguma informação, sei lá, de alguma API, e aí você executa em paralelo outra função que vai fazer uma requisição na API, que vai fazer outra coisa, né? E esse código ele fica executando em paralelo, ao mesmo tempo, né? Entre aspas, ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é uma forma assíncrona. Ok? Então a gente vai entender um pouquinho mais de como é que a gente vai usar isso. Tá? Então, olha só, quando usar operações assíncronas ou interações com APIs ou bibliotecas externas, né? Então, toda vez que a gente precisar buscar informações em outro sistema que não é o nosso, né? É comum que a gente faça uma requisição para esse sistema e aguarde esse sistema responder para a gente, né? Esse sistema que não é nosso, de terceiro, é uma API, assim por diante, tá? E a gente aguarde ele dar uma resposta. Então, esse aguardar para que ele dê uma resposta, né? Esse aguardar, eu não vou parar todo o meu código, ele vai continuar executando, mas aí vai ter uma segunda parte, né? Uma segunda execução por trás ali em background, aguardando a resposta, né? E isso que a gente chama de assíncrono, beleza? Então, aqui tem um exemplo de user effects, né? Então, é muito usado assim, né? User effects. Depois de um componente é montado, né? A gente vai lá e faz outra operação, sei lá, desmontar o componente, ok? E aqui a gente vai sempre colocar duas coisinhas no zero effect, né? O zero effect ele recebe uma array function, né? Então começa aqui, né, essas aspas, né, com setinha para esse primeiro chave e fecha a chave aqui. Então esse é o primeiro parâmetro, né? Que ó, começa aqui, termina aqui. E o segundo parâmetro é uma lista aqui de elementos, né? Quando essa lista está vazia, quer dizer que não tem nenhuma dependência, né? Ela vai executar somente uma vez essa operação. E quando a lista tem algum elemento, eu posso colocar aqui algumas variáveis para ele ficar monitorando. Então, quando essa variável mudar, ele executa isso aqui, tá? Outra vez, e assim por diante. Então, é um efeito colateral que a gente pode configurar, definindo aqui alguma coisa que, se as coisas mudar, algum código vai ser executado, mesmo depois dos componentes terem sido renderizados, beleza? Ok? Não é uma re-renderização, né? É uma execução de um código ali em background, beleza? De forma assíncrona. Então vamos ver um pouco como é que isso aqui funciona, né? Eu sei que sim fica bem abstrato, né? Vamos ver como é que isso aqui funciona, tá? Então, vamos mudar aqui para o nosso VS Code, tá? Ah, bom, a gente já terminou esse componente. Vou comentar ele aqui, beleza? O que é que a gente vai fazer para testar um pouco sobre isso, tá? A gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer.
ah, vamos criar aqui um componente. A gente vai chamar esse componente de counter effect. .jsx. Então vamos lá. Vou colocar o nome de counter effect. Então eu vou fazer um contador aqui também, tá? A gente já tinha feito contador antes, agora eu vou fazer outro tipo de contador aqui usando o user effect, tá? Por isso que eu chamei de counter effect, beleza? E vamos lá, né? Então a primeira coisa, olha só, é, eu vou usar aqui o, eu já vou importar aqui o user state, tá? Eu vou usar o user state. A gente já viu isso várias vezes. Eu vou usar ele, tá? Vamos fazer aqui nossa função export default, chama aqui a função de counter, opa, counter effect, tá? Ok? Counter effect. E como é que vai funcionar isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, é, eu vou retornar aqui uma estrutura em HTML, né, do meu componente, e eu vou dizer o seguinte, olha, vou ter um div aqui dentro, tá? Ok? E dentro dessa div, a gente vai ter, vou botar aqui um H2, né? Contador de efeito, quer dizer, contador com efeito, que é o effect, né? Dependente, tá? Então, o contador que ele vai ser dependente, né? De outra variável aqui dentro do código, né? É por isso que a gente vai usar o user effect, beleza? Eu vou ter um parágrafo aqui, eu vou dizer assim, olha, valor atual vai ser algum valor que eu vou definir aqui depois. E esse contador, eu basicamente vou ficar comparando se ele vai ser ímpar ou par, tá? Esse número que eu vou incrementar nesse contador, beleza? Então, aqui eu vou colocar o número, o número é, aí eu vou colocar se ele é ímpar ou se ele é par, beleza? Ímpar. Já já a gente vai ver como implementar isso. E também a gente vai ter um button, tá? Que vai ser basicamente o nosso botão de incrementar, tá? Toda vez que alguém apertar aqui, eu vou querer adicionar mais um ao meu contador, né? E olha só, vou botar outro botão aqui também, tá? Vai ser um botão de resetar, para mim zerar esse meu contador, beleza? Lembra que o contador a gente já tinha feito antes? Eu aperto no botão e o valor na tela ele vai aumentando, né? Então, quantos cliques eu dou no botão é a quantidade que aparece ali na UI, beleza? Então, beleza. Temos essa estrutura base aqui. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Tá? Olha, a primeira coisa eu vou usar aqui o user effect, beleza? Ó, user effect, né? Que eu vou usar aqui, quer dizer, o user state, né? Que eu vou usar só para definir essa variável count. A gente já está familiarizado, né? Naquele outro exercício a gente fez uma coisa muito parecida. A gente fez aqui uma variável count junto com o seu modificador setCount, né? Que ela é um user state. E ela começa com 0, tá? Simples assim, beleza? E outra coisa que eu vou fazer é também uma variávelzinho que é, que é para mim, para me armazenar se o número é par ou ímpar, né? Então eu vou colocar isEven, ou seja, é par, né? E essa variável vai receber verdadeiro ou falso, tá? Então eu vou colocar set isEven também, que também vai ser user state, né? E ele vai iniciar o quê? Olha, isEven é uma variável que eu quero que armazene valores booleanos, ímpar ou par. Eu vou dizer que ele vai começar com falso, beleza? Então, isEven é par, ok? É par. Vai começar como falso. E eu posso usar set isEven para alterar esse valor para verdadeiro, por exemplo. É falso verdadeiro. Ok?
Então, is even quando ele é true, né? Ele é par. Quando ele é false, ele é ímpar, né? Is even false, o número é ímpar. Is even true, o número é par, e assim por diante, beleza? Tá? Então, essas duas coisinhas só para me fazer o seguinte, olha, tá? O que é que eu vou fazer? Ó, o valor atual, eu já sei que vai ser o valor de count, tá? O valor atual count, desse jeito. Que essa variável vai armazenar o valor que está sendo incrementado, né? Pelo meu contador, tá? À medida que eu aperto no botão, eu quero que isso aqui acrescente mais um, né? Assim por diante. Inclusive, aqui no botão de incrementar, eu tenho que fazer um clique aqui, né? Um evento, adicionar o evento de o escutador de evento clique aqui, né? Se alguém clicar, o que é que eu quero fazer? Olha só, o mesmo de sempre, né? Vai ter aqui um arrow function, passa arrow function, que é o que ele vai fazer. E o que é que ele vai fazer no fim, tá? Eu vou dizer o seguinte, olha, ele vai receber aqui o valorzinho C, e ele vai retornar aqui C mais um, que é o count mais um. Então ele vai receber o valor anterior. Então eu posso até deixar um pouquinho mais simples, né? Arrow function mais simples aí. C, um contador, ele recebe o contador, que é o valor atual do count, né? E retorna o count mais um, né? Se o valor atual for 10, o próximo vai ser 11. Se for 11, o próximo vai ser 12, assim por diante, beleza? Toda vez que alguém clicar, isso vai acontecer, tá? Beleza? E essa coisa vai acontecer aonde? No set count, né? Então eu tava até esquecendo aqui, galera. Pera aí. Vou botar o set count, né? Ok? Ó, então vai ter aqui, ok? Beleza? Então, aí eu vou definir o valor, beleza? Do count, tá? Então, toda vez que alguém clicar, eu vou definir o valor. Qual vai ser a definição? Vai ser o valor atual mais um, né? C, recebe C, recebe C e retorna C mais um. Assim por diante, beleza? Ok? E aqui a gente já tem o botão aqui de incrementar, beleza? E o resetar vai ser bem semelhante, tá? Então, assim, olha só. Se eu quero resetar, o que eu quero fazer? Eu quero que definir o set count como zero, né? Quer dizer, eu defini o count, né? Como zero. Então eu uso set count zero aqui. Beleza? Então, quando eu clico em resetar, eu zero aqui o meu contador. Beleza? Vamos ver como é que tá até agora, tá? Notem que eu ainda não usei o use states, né? Eu só, não usei o user effect, só usei states, tá? Que a gente já viu, ó. Beleza? É basicamente um contador, tá? Agora eu vou usar o user effect para testar se o valor é impar, né? Ok? Depois da renderização deles. Então ele vai renderizar e eu vou testar isso, ok? Cada nova renderização, isso vai acontecer. Mas por enquanto, vamos só ver como é que está o nosso componente até agora, tá? Que vem aqui em app, que vai importar ele aqui, chama ele de counter effect, desse jeito aqui, né? Beleza? Agora vamos lá no navegador, tá? E olha só. Só aperta incrementar, como vocês conseguem ver aqui, ó. Aperta incrementar, o valor vai mudando, né? Vai incrementando. E só aperta o botão resetar, o valor vai para zero. Nada demais, né? A gente já viu como é que isso aqui acontece, usando o user state, tá? Agora vamos usar o user effect para a gente executar algum código depois da renderização do componente. Vocês notam que toda vez que eu aperto nesse botão, o componente é renderizado de novo, né? Ó, apertei, ele é renderizado de novo com o valor 14. Outra vez, renderizado de novo com o valor 15, assim por diante, tá? Totalmente reativo e só esse componente renderiza. O que eu quero é, depois que esse componente é renderizado, eu vejo aqui se o número que foi mostrado aqui, ele é impor par, beleza? Ok? Isso aqui seja mostrado para mim aqui, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos lá no VS Code, tá? Vamos lá em Counter Effect. E o que é que nós vamos fazer aqui? Olha, agora nós vamos usar também, tá? Nós vamos usar também o
gente vai importar aqui também o use effect, tá? Beleza? Então, esse user effect ele também é um módulo do React, né? Então, olha só, eu nem preciso fazer duas linhas de import, né? Basta botar uma vírgula aqui e dizer que eu vou importar aqui o user effect, tá? Vocês podem importar dessa forma aqui. User effect de React também está sendo importado, tá? Como é que eu faço agora? É, Então, o que é que eu vou fazer? Olha? Eu vou fazer aqui, até comentar, tá? Eu vou fazer um efeito que será dependente da variável count, beleza? Ok? Essa variável count aqui, essa aqui, certo? Então, por quê? Porque depois que essa variável mudar, eu sei que ela vai renderizar o componente valor atual de novo, né? E quando isso acontecer, eu quero executar um código aqui para basicamente, né, eu determinar se o valor é ímpar ou par, beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o user effects, beleza? Então, user effects, aí ele vai receber duas coisas. Ele recebe uma arrow function, como parâmetro, ele recebe uma arrow function e recebe ah, uma lista aqui, né, de elementos, tá? Ok? Então, como é que isso aqui funciona? Aqui vai ser a função que ele vai executar, tá? Ok? É a função que será executada. E aqui é aqui eu vou definir o que vai ser a dependência, né? O que vai mudar para fazer essa função ser executada, né? De fato. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou dizer o seguinte. é, Olha só, eu vou começar a implementar essa função. O que é que ela vai fazer, né? O que é que ela vai executar para mim? Diz o seguinte, olha. Deixa eu comentar aqui. Pronto. Toda vez que essa função for chamada, deixa eu fazer, por exemplo, um alert aqui. É o seguinte, o contador mudou para, sei lá, eu boto aqui, é, colocar um template string, tá? Eu consegui usar aqui o cifrão para acessar o valor, né? Ó, o contador mudou para eu acessar aqui a variável count, beleza? Então toda vez que mudar, né, já que eu vou executar isso, a primeira coisa que eu vou botar é, olha, o contador mudou para isso, tá? Para esse valor atual aqui, para a gente entender, tá? E olha só, o que é que eu quero testar aqui, tá? Se o valor é ímpar, quer dizer, o valor é par, testar que se o valor é par, o valor é par, beleza? Como é que eu faço isso? Is even, né? Se o valor é par, como é que eu sei se o valor é par, tá? Eu tenho que pegar esse valor, fazer uma divisão aqui de resto por 2. Se isso aqui for exatamente igual a zero, então esse valor é par, né? Tem essa expressãozinha, ele vai comparar, olha, esse valor que eu estou recebendo, quando eu divido por 2, o resto é zero. Então, se isso acontecer, então o valor é par, né? Beleza? Ok? Então, isso aqui vai me retornar duas situações possíveis. Ou isso aqui, essa operação me retorna true, né? Isso aqui é verdade, ou me retorna falso, né? Ok? E aí, ó, o que ele me retornar, eu boto. Opa, eu defino aqui o set is even, né? Ok? Então, nem preciso criar essa variável aqui. Eu consigo colocar ela aqui dentro mesmo, tá? Tá? Então, olha só, ele vai definir, ó, set is even, né? O is even vai receber sempre isso aqui, essa operação, tá? Que depende de count. Então, se o count for, sei lá, 2, 2 dividido por 2 é 2, resto zero. Então, isso aqui é par. Se for 3, 3 dividido por 2 é 1, né? É, e resto um, e aí aqui já é ímpar, e assim por diante, e aqui vai dar falso, né? E a gente coloca aqui set is even. E define esse valor is even aqui, beleza? Então, olha só, o que eu quero fazer?
quando isso acontecer, né, toda vez que isso acontecer, eu vou fazer aqui um efeito visual, né? Tá? Tá? Baseado no valor do count, né? Vou chamar aqui documents.title. Qual vai ser o efeito o visual que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no documents, tá? Lá no da Doom, e eu vou definir o título da página lá como isso aqui, tá? Ó, contagem. Já vocês vão entender, ó, contagem. Deixa eu colocar até aqui como template string, tá? Contagem, beleza? E aqui, ó, vou acessar o count, tá? Isso aqui tudo é o que vai ser, o que vai acontecer quando o user effect, né, esse efeito colateral for chamado, né? Que vai depender de uma coisinha que eu vou colocar aqui agora, beleza? Tá. Então eu vou dizer o seguinte, olha, isso aqui vai acontecer quando? Ó, isso aqui vai acontecer quando? Quando o que mudar? Ele vai ficar observando o que aqui, né? Olha, o count, tá? Beleza? Então, esse user effect vai depender do comportamento do count. Se o count muda aqui, né, ele faz esse efeito colateral todo aqui, fazendo alterações na página, tá? Ok? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui, beleza? Salvei e agora eu vou lá no navegador. Ok? Então, olha só, é, eu coloquei um alert, né? E ó, quando eu apertei em incrementar, o mudador contou para o contador mudou para um, tá? E já apareceu aquele alert que eu defini. E olha aqui no título da página, tá? Aqui em cima, ficou contagem um, tá? Conseguem ver? Ok, ó, se eu colocar resetar de novo, o user effect aconteceu, tá? Então, o count mudou e aí eu apliquei o efeito colateral a toda a minha página aqui, ó. Coloquei aquele alert, apareceu, e olha só, lá o título da página mudou também, tá? Beleza? Então, o user effect serve para isso, tá? Pra gente fazer essas alterações, né, depois da renderização, tá? Deixa eu até mudar o seguinte, vamos lá no VS Code de novo, tá? É, Me arrependi de ter colocado esse alert, ficou um pouco lento as coisas pra gente ver, né? Então aqui, eu não vou colocar mais alert, não. Vai ser um console.log, tá? Desse jeito. Agora vamos lá pro navegador de novo, tá? Então olha só, até inspecionar aqui pra gente ver o console.log também. Console. Então olha só, eu estou incrementando e vejam que o que eu incremento aqui, né, quando eu aperto incrementar, o componente é renderizado de novo com o valor 11, né, porque eu defini isso lá com set, com, com user state, né, definindo count, com set count, né. Mas olha só, quando esse valor é renderizado novamente, tá? Um efeito colateral é aplicado à página. Eu usei o user effect para isso. Uma das coisas aqui que eu coloquei foi um console.log, então tá aparecendo aqui do lado, né? A mensagem, ó, o contador mudou para 19, 20, ou então resetar, o contador mudou para 0, assim por diante, né? E outra coisa que eu coloquei como efeito colateral, olha só, o título da minha página, tá? Olha só como tá contagem 5, incremento vira contagem 6, assim por diante, tá? Então, ele é ótimo para fazer operações, códigos depois da renderização. Então, eu quero que vocês tenham em mente isso, olha. O componente é renderizado e depois que ele é renderizado, né, alguma coisa é feita, né? E que coisa é feita? Esses efeitos colaterais que eu defini, tá? Que ele é dependente de quem? Do próprio valor do count, né? Então, o valor do count mudou, né? Depois que o componente for renderizado, ele vai executar esses efeitos colaterais, tá? Ok? Conseguem ver? Ok? Testem bem aqui é, esse exemplo, tá? E eu vou também passar atividades para a gente treinar um pouco mais sobre User Effects, beleza? Ok? Então é isso, pessoal, tá? Próxima aula a gente já vai abordar outro conceito. Show?